Próximo assunto é pecado. Então, pecado é quando falha para conformar a lei moral de Deus em agir, atitude ou natureza. Então, Marcos 12:30 diz: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, isso é o alvo. Pode imaginar uma flecha que tentando acertar o alvo. Aqui, o alvo, pecado é quando falhar, quando errar do alvo. Então, isso é o principal. Tenta acertar ali. Se errou, é pecado. É essa ideia mesmo, a palavra. O que é mais importante para Deus é o que está dentro do nosso coração, que realmente nos condena, né? Porque dentro do coração a gente sabe o que pensa, sabe a nossa mente. Uh, Até os fariseus eram conhecidos como eles queriam seguir a lei de toda a letra, seguir toda a letra da lei. Mas Jesus falou sobre o que estava dentro. Ele disse que eram sepulcros brancos, que parecia branco, puro por fora, mas por dentro estava vazio. Ah, então, ah, Romanos 5:12 mostra que nós somos pecadores por natureza. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Tenho escrito aqui embaixo, não, nós não somos pecadores porque pecamos porque nós somos pecadores. Ah, e é nossa natureza, é dentro de nós. Então, a gente já tem o aplicativo instalado e pronto e em uso, já chegando do ventre da mãe. Efésios 2:3 diz: anteriormente, todos nós sabemos. Não. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, já está dentro de nós. De onde veio, então? Veio de Deus? Não. Deus nunca pecou e não deve receber a culpa de pecado. É para preencher. Deuteronômio 32:4. Também Tiago 1:13. Então, Deus nunca pecou e não deve receber a culpa de pecado. Tiago 1:13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Efésios 1:11, segundo Efésios 1:11, Deus tinha que saber que pecado ia existir e tinha que permitir e até ordenar que ia começar pelas escolhas voluntárias de criaturas morais. Uau, que coisa. O que diz o versículo? Efésios 1:13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ouviram e creram na palavra de verdade. Não, eu li errado, desculpe. 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Quer dizer que Deus tem um plano, Deus sabia o que ia acontecer. Ao mesmo tempo, a escolha era de Adão e Eva para fazer, e eles desobedeceram. Isso entra no assunto de livre árbitro, arbítrio,
Desculpa. Ah, e é interessante conversar sobre isso. O primeiro pecado mostra o que acontece quando pecamos. O primeiro pecado mostra o que acontece quando pecamos. Então, dá uma outra resposta do que Deus queria. Então, Deus criou inocente, criou para a verdade, mostrando a vontade de Deus, e o homem estragou isso. Então, número 1, deu uma outra resposta para a pergunta: o que é verdade? O que é verdade? Então, Deus tinha dito que iam morrer, mas a serpente diz que não ia morrer. Eva duvidou a palavra de Deus. Então, Deus disse isso é a verdade e Satanás disse outro. Por isso, você pode ver nos seus pecados o que é a mentira que eu estou pensando que é a verdade. Então, tem uma raiz para seus pecados, um pensamento que você pensa que isso é o certo. Tipo, é o certo cumprir os meus desejos. Se eu quero uh, essa. Vamos usar homem e mulher. Se eu quero sexo, é meu desejo, é meu direito. Então, meus sentimentos eu preciso cumprir. Tá errado isso, mas muita gente pensa, não, faz parte de mim, é minha natureza, meus desejos. Deus me deu desejos, é para ter, mas tá errado. Então tá acreditando numa mentira. A Bíblia tem a verdade, e Satanás ajuda e outros ajudam com as mentiras. Número 2, deu uma outra resposta para a pergunta: o que está certo? Deus disse para não comer porque não era certo. Mas a serpente diz que estava certo porque seriam como Deus. Ela pensava que a fruta era bom de comer, bom para os olhos e seriam sábios. Então, ela estava pensando o que é certo. O Satanás diz isso é certo. Porque vai ser como Deus. E teve aquela tentação. 3 deu uma outra resposta para a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Então, Deus tinha criado homem para depender, ser submisso a ele. Mas Satanás colocou na mente: você pode ser como Deus. Então, teve essa tentação para ser, para se colocar no lugar de Deus. E eles gostaram disso. Então, Provérbios chama pecado insensatez, porque qualquer pecado é assim, não é inteligente, não é a coisa certa para fazer. Não faz sentido para rebelar contra Deus. Mas Satanás tem mudado as mentes de tantas pessoas para dar uma boa aparência para pecado. Pensa que vai ter vantagem nisso. Eu mereço essas coisas. O pecado de Adão espalhou para todo o mundo. Ele é um representante para todos os homens. Romanos 5, 12 a 21. E tem a história de Davi para explicar isso. Davi e Golias. Quando Davi lutou contra Golias, a vitória dele foi imputado para o povo. E a derrota de Golias foi imputado para o povo. Então, é da mesma forma que acontece com o pecado. O pecado de Adão é imputado para todo mundo. Todo mundo recebe, mesmo que não era todo mundo que fez. Mas com Adão imputou, que é notícia ruim. Mas a coisa boa é que o mesmo princípio funciona para a vitória. A vitória de Deus pode ser imputado para nós também. A vitória na cruz vem para nós porque Deus deixa e a gente aceita. Então, tem boas notícias no meio de notícias ruins.